Olha, amei, viu o artesanato aí? Fizeram direitinho, né? Fizeram direitinho. Agora tira o olho do nosso bolo aqui, tá? Tira o olho, que agora a gente vai comandar essa cozinha aqui no nosso programa maravilhoso. E que cheiro bom que já tá aqui, Não né, Babi? é? Nossa, a hora mais doce, que é a hora que eu mais gosto. Aliás, hoje nós vamos fazer um bolo de maçã com umas especiarias, algo Delícia. bem gostoso para você fazer aí agora, quem sabe? Já tem os ingredientes em casa? Ou preparar para fazer amanhã. É rapidinho. Enfim, é bem rapidinho e poucos ingredientes. Pouquíssimos, muito fácil. Vamos fazer o seguinte, então, antes da gente começar, Babi, vamos passar os ingredientes pro pessoal que tá em casa? Vamos sim! Daqui a pouquinho Vamos a gente lá. já conversa com o nosso chefe. Ó. Põe na tela para mim aí. Vai precisar de 3 ovos, 150 ml de óleo, 330 gramas de maçã, 360 gramas de açúcar, meia colher de sopa de canela em pó, 1 colher de café de cravo, 240 gramas de farinha peneirada e 1 colher de sopa de fermento em pó. Quem não tem isso em casa, né, Babi? simples, não Facinho, é? rápido E olha gostoso. quem vai fazer pra gente esse bolo hoje. Quem? É o Diego! Boa Diego tarde. Radai, Boa que tarde, seja boa muito tarde. bem-vindo aqui no nosso Obrigado. programa. Primeira vez aqui. Primeira vez aqui. Ah, sim. então dá um Legal. abraço. Primeira vez. Obrigado, prazer. Você ficar viu? mais Obrigado. calma, Obrigado. se sentir em casa. Tranquilo, A é. esposa tá lá acompanhando a Mariana, filmando tudo. Não é? Isso aí, família unida Sim, pra fazer sim. a coisa acontecer aqui. É verdade. E aí, por que você escolheu essa receita, Diego? Me conta. Então, eu escolhi essa receita para passar para vocês, para ensinar todo mundo que é um bolo super fácil de fazer. Ele é um bolo com ingredientes que todo mundo tem em casa, né? Tá. Então, assim, maçã, ovo, farinha, açúcar, fermento, ingredientes básicos. E é um bolo, eu até brinco com a Mari, né? Eu falo assim, é um bolo papum. A gente só tem que passar alguns ingredientes no liquidificador e depois acrescentar os secos, misturar levemente, põe na forma e acabou. Gente, é só isso. Maravilha. mesmo, Adoro né? esse termo, papum. Eu vivo com esse Sim. negócio de papum e já era. Papum e já era. É assim que a gente gosta. Mas agora me fala, eu vi esse bolo tão maravilhoso aqui. Sim. Eu tinha visto na internet aí por alguns dias e eu falei, gente, que coisa linda. Que coisa engraçada, né? Não sei se vocês já tiveram essa impressão na vida de vocês. De ver uma coisa, gostar daquilo e você atrair aquilo. Quando você vê... Gente, tô falando sério. Eu vi, eu É. falei, nossa, eu queria tanto um bolo desse, acho que, né, e tal, não sei o quê. E agora, olha só. Olha Você que ouviu legal. isso, aparece Diego? Ah, mas aqui, por enquanto, é só pra gente ver, tá? Esse aqui a gente não vai comer hoje, não, que é Isso, só hoje não. decorativo. Esse é feito de biscuit? Esse daí é um bolo fake, né? É? Eu fiz ele com pasta americana. Ah, E fica Lindo. dura assim a pasta Fica, americana? Dura fica. bastante tempo? Dura, Legal. porque ela em contato com ar, ela enrijece. Pra mão Ela aqui. fica dura. Põe pra você ver. tá. Olha É, só. Fica durinha. Né? Mas hoje nós vamos fazer esse aqui, Sim, que o tá do bolo meu de ladinho, maçã. que é esse bolo, Bolo pra de café maçã. da tarde. Eu amei a forma. Olha como é que fica o bolo. Diferente. Sim, uma forma diferente, Não, né? maravilhoso, adorei. Claro que em casa, né, todo mundo pode usar as formas que vocês tiverem em casa. Sim. Não precisa ser Uhum. uma forma específica dessa daqui, uma forma simples mesmo, vai Tá. dar o mesmo resultado. É, o gosto O vai gosto é o estar mesmo. igual, tá bom? Mas claro que se você puder investir aí é uma coisa bacana. Sim. Vamos pôr a mão na massa, Vamos, então? vamos colocar. Então, vamos lá. Então vamos começar cortando as nossas maçãs. Uhum. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá, Diego, Ah, pra sim. gente ver você trabalhando. Posso te atrapalhar um Não, pouquinho? imagina. Aí você pode pegando aqui os ingredientes conforme Claro. você precisar, tá bom? Só pra gente... Tá vou por aqui, ótimo. ó. Só pra gente mostrar. Depois Tá bom. o chefe arruma, Vai eu bagunço tudo. organizando. Imagina, que isso. A gente corta a massa, não precisa cortar ela em pedacinhos muito pequenos não, porque ela vai no liquidificador, então Tá. é só pra mesmo a gente tirar aqui dentro a parte Fica interna mais fácil dela. na hora que você vai bater, né? Isso, tirar a sementinha, né? Tá, tira toda essa parte, né? Isso. Aí corta em quadradinhos mesmo, assim, quadradinhos, né, não muito pequenininhos, como eu falei. Uhum. Essa parte a gente, né, deixa de lado, Descarta. descarta, não vai usar. Aqui. E por que, que a Mariana não quis vir cozinhar hoje aqui com a gente? Ela falou que tava com vergonha, mas ela vai vir na próxima. Vocês fazem, vocês próxima. trabalham juntos? Me Isso. conta como é que é. A gente tem uma confeitaria, nós trabalhamos em casa com pedidos, né, com encomendas. Legal. E é legal que no comecinho da nossa confeitaria, a gente começou vendendo bolos de pote e muitos bolos assim também, de café, que a gente chama bolo de café, né? Ah. Que é um bolo mais para um café da tarde, né? Um bolo sem muito recheio, diferente desse bolo todo decorado. Tá. E hoje a gente está voltado mais para bolos para eventos festivos, né? Então aí é uma, assim, eu comento que é muito legal porque é uma evolução na confeitaria, né? A gente Sim. começou com bolo de pote e hoje a gente já faz diversos tipos de doce, inclusive macarrons, não sei se vocês gostam. Sim. Ai, eu amo, é meu É, preferido eu sou da suspeito vida. para falar porque eu também amo.
Faz muito tempo que vocês têm a confeitaria? Esse ano vai fazer 3 anos. Ah, legal. Vai fazer 3 aninhos que nossa confeitaria existe, a gente trabalha junto Eu lá já em tô tão casa. perdida nas contagens. Começou Foi na na- pandemia, começou, né? Exatamente, Foi na foi. pandemia. A gente Mas vocês tinham começou. outro trabalho? Não, como é que foi isso? A Mari, ela tinha um outro emprego, sim, ela acabou perdendo emprego por conta da pandemia, né? Quando teve aquele lockdown, fechou tudo, ela acabou perdendo o emprego dela. E eu tenho outro emprego, que eu trabalho com a minha família, e aí a gente decidiu, né, para não ficar parado lá naquela parte da pandemia, do lockdown, a gente comentou, vamos tentar abrir um negócio, né, vender nossos doces. Sim. É. E aí a gente iniciou a confeitaria, a gente estudou muito, aí começamos a vender bolos de pote, esses bolos, né, que eu comentei. E aí o pessoal foi comprando e gostando, né? É. E aí hoje a gente foi se desenvolvendo e agora a gente atende a eventos também. Que legal, mas vocês não comem, né? Porque vocês são magros. Os A dois gente são magros, então olha, a eles gente não come comem. sim, viu? A gente Ah, eu Come tenho sim. raiva de gente que come e é magro, hein? Brincadeira. Então, antes disso, você nunca tinha tido nenhuma experiência na área? Ou já tinha lá uma vontadezinha? Eu tinha uma vontadezinha, porque é aquilo, né? A minha avó, ela sempre... A vó cozinha, que é uma maravilha, né? É. Então, eu sempre via minha avó cozinhando, eu amava ficar vendo ela. E ela fazia de tudo, rocambole, mini pizza, e aquilo sempre me chamou muita atenção. E eu gostava muito disso. Só que eu nunca imaginei que algum dia eu fosse trabalhar com isso, né? Na questão da Deixa confeitaria. eu ir pegando os potinhos pra você quiser ir me obrigado. dando, aquele branquinho ali também, ó. Eu tô uma ótima ajudante Obrigado. hoje, né, Babi? Eu tô só prestando atenção no bolo aqui, o negócio tá ficando. Ó. Eu sou aquelas que eu vou na casa da vizinha comer, na casa da prima, depois que almoça, você entra no sofá junto com os homens e não vou lavar a louça. né? Ah, só me conta aí o que você pôs tudo já. Então, aqui eu coloquei a maçã, né? Eu comecei com a maçã. Deixa eu ajudar, Tá. senão vai falar que eu não ajudei depois. Ai, que horror. A única coisa que a gente não vai colocar aqui vai ser a farinha e o fermento só. Ah, o resto tá eu bom. vou O pôr resto tudo. foi tudo. Tudo. Tá. Vai bater no liquidificador. Então aqui Tá. eu coloquei a maçã, o óleo, os ovos, o açúcar e as especiarias. Tá. Tá tão Que aqui eu tô bonito. colocando... É, o que você pôs nessas especiarias? Eu coloquei canela, que combina muito bem com maçã, né? Sim. E um pouquinho de cravo. Cravo, até o pessoal que estiver em casa, não exagera muito no cravo, que o sabor dele é muito forte. E Não, ele acaba- rouba a cena. Tá? Eu rouba tô a cena. sentindo aqui o cheiro É do verdade. prato. Eu coloquei bem pouquinho, uma Uhum. grama, pra você ter noção, de Tá. verdade. E um pouquinho só de cravo. Bate tudo aqui, aí vai ter a nossa mistura. Aí a gente vai peneirar a farinha e o fermento, misturar com o fouet, vou mostrar pra vocês, e pôr na forma e acabou. Então sobe esse Facinho. som aí, vamos bater esse bolo! Bate até misturar tudo aí, hein? Foi? Já? É isso aqui. Rápido em todos os Essa sentidos, é a nossa né? mistura, é rapidinho. Uhum. E aí agora, vamos primeiro peneirar a farinha Tá. aqui. Por que peneirar a farinha? Essa também é uma dica muito legal. A gente sempre peneira a farinha para evitar gruminhos, né, Sim. no bolo, aqueles gruminhos branquinhos. Mas também para a gente trazer mais, deixar a massa do bolo mais fofinha. Tá. Isso acontece quando a gente peneira Não a farinha. sabia. Eu sabia da parte dos gruminhos, mas de ficar fofinha não sabia, não. Sim, até se você olhar aqui depois que a gente peneira, ó, Ela fica fininha, fica bem bem fininha. fininha. Bem suave. E aí aqui a gente já coloca o fermento, Tá. porque eu já vou usar ele agora mesmo. Põe de uma vez. Fermento não precisa peneirar. Não precisa peneirar, obrigado. Deixa que eu te ajudo, amigo. Não Obrigado. precisa se preocupar. Deixa eu pegar só os pratinhos pra gente pôr pra Obrigado. cá. Peraí. Pronto. Vou até pôr pra cima aqui os pratinhos, que daqui a pouco a gente vai provar. Nossa, o que tem de dona de casa Olha o agora, cheiro. hein, Babi? Que deve ter de dona de casa agora, que É. correu pra cozinha pra começar, pra ver primeiro lá no Sim. armário, né? É. Na geladeira se tem todos os ingredientes, porque deve ter. E agora já deve estar preparando pro Bolinho de cafezão. maçã. Dá pra fazer com, por exemplo, farinha integral, pra ficar um pouquinho mais fit? Dá sim. Ele vai ficar um pouquinho mais pesado, né? Tá. Porque a farinha integral, ela é um pouco mais pesada do que uma farinha branca. Mas Sei. dá sim, Mas sem dá, problemas. né? Dá sim. Dá pra fazer. Dá, Ah, sim. mas já que vai comer, come assim. Não é sempre que vai... Tem que ser sempre, né? Mas já que não é Com sempre... farinha dá pra- também de arroz? Então, aí nesse caso, as trocas das farinhas, geralmente tem que só tomar um pouco de cuidado, porque dependendo da troca,
a gente tem que fazer alguma alteração na receita. Na receita, Isso, tá. então é uma questão assim mais de... Aqui eu estou utilizando a farinha comum mesmo, a farinha branca, né, normal, para essa receita. E outra coisa também que eu queria falar para vocês, para toda vez que forem fazer um bolo, nunca bater muito. Mistura a farinha levemente, aqui no caso com fouet, Tá. eu misturei aqui, ó, já terminou, acabou. Ah. Só tira, né, termina aqui de tirar os branquinhos da farinha e só. A gente Tá. não Já. pode bater muito, porque senão a gente vai embatumar o bolo. Aí você faz muito glúten, né? Isso, aí É acaba isso? desenvolvendo Fica glúten. desenvolvendo, né? Isso. Tá. Aí, Essa isso aqui. forminha, você untou? Eu untei ela. É. Quanto Com mais... É, com spray esse daqui. Esse não tem como Não, passar esse o... aqui, se a gente né? for ficar com a manteiga, Não vai desmolda. vai demorar mais tempo untando ela que o bolo no forno. Aí aqui eu já deixei ela untada, né? Tá. E forma comum também pode passar tranquilamente a margarina, a manteiga com farinha, né? Não tem necessidade de desmoldante, se a pessoa quiser utilizar, pode usar tranquilamente. Mas quanto mais a forma for detalhista, assim, uma forma diferenciada, Ah, fica mais... Muito isso. legal, né? Aí a gente Ficou precisa lindo, passar... come com os olhos, é. Com Fica certeza. legal também se a pessoa não tiver, por exemplo, essa forma desenhada, uma forma comum, cortar umas maçãzinhas, pôr assim Fica, por baixo, aí fica. joga a massa, na hora que ela vira tem as Vai ficar maçãs lindo. ali. Já vai sair Já decorado. fica decorado, né? Uma boa Já. ideia. Vai sair decorado o bolo já. Ô, Babi, o É. único bolo meu que subiu, eu não tinha untado a forma. Então ele subiu e não saiu da Desgrudou. forma. Opa, que Resumindo, Meu né? Deus, sério? Sucesso zero. Aqui aconteceu uma coisa que é muito comum acontecer em casa. Fica um o pouquinho fundinho de- ficou. de Ficou um pouquinho de farinha. farinha, mas Tá. não tem problema. Tem A que gente mexer vem mais. aqui, ó, Dá uma mexidinha, só só dá dá uma aquela mexidinha. misturadinha. só uma misturada. Isso, pessoal, é normal às vezes acontecer. Então, ó, foi até bom que aconteceu, que deu pra mostrar Porque pra a gente vocês É sabe também. verdade. Né? Acontece, Ó, gente, sim, em normal. qualquer receita, até Sim. o chefe que faz, tá Sim, vendo? com Sempre certeza. acontece. Isso é normal, pessoal. Como não precisa bater muito, né? A questão do papum já era, né? Sim. Só É. mexe mais um pouquinho. Aí aqui a gente só vai dar uma sentadinha nela, pra Tá. ela poder ficar uniformemente aqui na nossa forma. E é só isso. Agora bora pro E forno. forno! Quanto tempo? A gente vai deixar ele de 40 a 45 minutos em forno de 180 graus, mais ou menos. Tá. E o teste do palito é infalível. Por isso que eu falo de 40 a 45. Dependendo do forno, às vezes 40 minutos está perfeito. Legal. Às vezes pode demorar um pouquinho mais. Então, espeta o palitinho. O Saiu teste do sequinho, palito não falha. tá resolvido. Não falha. Certo. Ainda não inventaram, com tanta tecnologia, ainda não inventaram uma Não. coisa Ou melhor do que o palito, teste do palito. O garfo? O garfo também, ainda né? rola, A né? gente garfo, põe com também o certeza, garfo com ali, né? certeza. Que Que engraçado. susto que me Com deu certeza. agora. Olha que lindo. E dá pra vender, quem quiser, por exemplo, fazer dinheirinho com essa receita que você deu, dá pra fazer, certo? Dá pra fazer também, dá. Dá pra vender a quanto um bolo desse? Diego? Olha, geralmente depende muito como é que eu posso explicar? Dos ingredientes? Assim, a qualidade, né? A gente Tá, vê que são ingredientes entendi. simples. Mas assim, por exemplo, se eu quiser colocar uma calda de caramelo por cima desse bolo, combina Sim. demais. Tá. Se eu quiser fazer nessa massa, colocar amêndoas laminadas, também combina demais. Então, tudo que eu for colocar, começa vai Vai colocando encarecendo. encarecendo. Se você Entendi. quiser, por exemplo, a farinha, né? Sim, uma Mas um farinha simples X, assim um dá pra simples, vender o quê? Uns 30 reais? 30, 50 reais. Dá pra, 50? sim, dá pra lucrar sim. Dá pra lucrar sim. Olha, então tá, né? Dá, Ele dá falou, sim. tá falado. Dá Dá sim. pra lucrar. Então Dá bora sim. ganhar dinheiro, hein, povo? Vendendo bolo. Ó, que bonito. Olha que lindo Fica a que fica. apresentação. Para o capricho, né? É. Já quero uma forma dessa. Não Ah, é? tem- Menina, É linda, né? que coisa mais Vamos cortar ele linda. agora? E esse Vamos açúcar cortar. é o de confeiteiro? Isso, esse açúcar aqui, eu utilizei o açúcar gelado. O que que é o açúcar gelado? É. É um açúcar que geralmente as padarias utilizam em cima do sonho. Ai, aquele Sabe aquele- gostosinho. Ai, eu Isso, sei. bem Fica fininho. geladinho mesmo. Bem fininho. Se não tiver esse açúcar que é muito específico, né, encontra facilmente em loja de confeitaria. Se não encontrar, também a gente consegue colocar açúcar de confeiteiro em cima Ah, tá. dele, Entendi. que também é fininho, vai dar o mesmo efeito. Esse é mais fininho do que o de confeiteiro? Esse daqui vai deixar ele branquinho assim por muito tempo. Ah, Muito tempo. O de não vai confeiteiro, às derreter, né? vezes, É. pode ser que ele começa
entrar na entrar massa do na bolo. massa. Isso aqui é legal Perfeito. também, né? Pra É. quando for fazer a ceia de Natal, ficou Olha, muito a ficou cara, muito legal né? mesmo, é Ele é verdade. perfeito para qualquer ocasião. E tá com a né? cara Fica também de lindo. Mas outono você viu, agora. uma Isso. coisinha que você coloca, como que já dá uma Já valorizada? dá, no exatamente. negócio? Olha que lindo Muito que fica. legal. Quer cortar pra gente? Vamos, lógico. Vamos lá. Eu vou tirar o arranjo aqui que a Provar, gente pode fez, ficar à vontade. pra gente já cortar. Esse é o nossos arranjinhos de Quero outono. saber o que Nós vocês estamos- vão achar. Hã? Quero saber o que vocês vão achar. Conta do pra ele, bolo. Babi, como é que funciona quando a gente gosta aqui. Ó, o que acontece? A gente comer e gostar, nós vamos dar uma rodadinha. Ah, dancinha, né? Dancinha. Mas se a gente não gostar, a gente agradece, Desce. faça os seus contatos. Sim, agradece e sai de fininho. Mas aí, se a gente gostar, né, você tem que Não, rodar mas junto você com a tem que gente. rodar com a gente pode, também, deixa hein? comigo, Por favor, lógico. Renato já tá lá. Queria bolo, Segura aí, ó. queria bolo. Ai, ó, vamos vamos lá. lá. Não, agora é só gente, só as meninas. Só as meninas. licença. Pode ficar pra lá. Licença. Vamos ver aqui. Você percebe que gostou quando nem comeu um, fácil. já tá no faz segundo. né? Por quê? Que doce é uma coisa tão boa, né? Ah, doce é... Por quê, né? Ainda mais um fim de tardezinha, né? Com um cafezinho. Olha, essa canelinha com cravo misturado com a, com a maçã, tudo certo. Já começa a dançar porque Não, mas tá bom. serotonina mil aí, ó. Esse açúcar, Tá igual eu, Babi. também. Eu adoro essas bordinhas. Não Parece é? uma crostinha. Opa, volta. Quanto mais queimadinho, mais gostoso, assim, ó. Renato, calma, Renato, calma. A gente vai guardar um pedacinho pra você. Fica tranquilo. Ó, Eu elas que acho, tão tá? falando. Eu amei. Nossa, Vamos rodar? eu acho que não. Eu Bora! e aquele na cozinha é um perigo, entendeu? Perigo! Roda aí! Olha, que delícia! Parabéns, Diego! Obrigado, obrigado. Maravilhoso. Eu quero que você Delícia. passe os seus contatos para quem tá lá Sim, em casa, sim, claro. assistindo a gente. Ai, que coisa Sim. Obrigada pela boa. essa tarde maravilhosa. Imagina, Não é? imagina. Agora eu Que vou delícia. guardar pro cafezinho. Eu Obrigado. também babando. Vou guardar o bolo Quem inteiro. quiser o nosso contato, vocês podem encontrar a gente no Instagram, @RadaixBakery, que é a nossa confeitaria, minha confeitaria e da Mari. Também nós temos um site, www.radaixbakery.com, e também nós temos o nosso WhatsApp, que é o 11 98401 9935. A Kelly falou que quando ela come, ela dança. Ela não Eu não parou parei de até dançar agora. É um bom Tô aqui sinal. só. É um bom sinal. É um bom E eu sinal. quero Muito bom. convidar a Mari pra vir na próxima Por vez, favor, tá bom? Mari, por favor. Porque viu que não tem nenhum bicho de sete cabeças, a gente não morde, a gente só morde o bolo. Só morde as comidas, o resto tá tudo certo. Só. Obrigada, Diego. Obrigado. Mais uma vez, ó. Obrigada, Diego. Vamos fazer o seguinte? Hum. Vamos continuar comendo o nosso bolo? Por favor. Você aí em casa fica com a gente, tá bom? Não sai. Daí não, daqui a pouco a gente volta. Não tô conseguindo parar, não.